Então vamos lá. Artigo de opinião. Inicialmente, é interessante entender que um artigo de opinião é um texto argumentativo. O primeiro ponto a se saber é esse. Qual o objetivo do texto argumentativo? Pronto, aceitei aí, já entrou. Maria do Céu, se eu não me engano. Artigo de opinião, um texto argumentativo que visa expressar um ponto de vista ou uma opinião. Então, não é nem um bicho de outro mundo, né? Um artigo de opinião é um gênero textual pertencente à tipologia, mais um, para lá, pertencente à tipologia dissertativa e, por ser dissertativo, ele tem esse caráter, essa característica, né? É um texto argumentativo, né, que visa expressar um ponto de vista, defender uma tese, defender uma opinião a respeito de um determinado tema e convencer, essa é a palavra-chave, convencer o leitor do texto, ou no caso de vocês aqui, quando forem fazer a prova do IF, convencer o avaliador da pertinência dessa opinião. Então, observe, não é nada demais produzir um artigo de opinião. Por quê? Porque todos os dias, de uma forma ou de outra, nós estamos, ainda que oralmente, ou de forma oral, produzindo artigos de opinião. Porque diariamente nós estamos defendendo nossos pontos de vista, seja a respeito de política, seja a respeito do time que você torce, seja a respeito de uma situação que aconteceu no seu convívio familiar ou de amizade, você sempre está argumentando, você sempre está defendendo um ponto de vista. Você sempre tem uma opinião sobre as coisas e sempre defende essa opinião. Como? Argumentando. Então, no dia a dia, a gente faz é, é, essa produção, ainda que de forma verbal, oral, constantemente. O problema é quando você tem que passar isso para o papel. Porque é muito mais fácil você falar para defender os seus argumentos, ou usar argumentos para defender a sua tese, seu ponto de vista, do que você colocar isso no papel. Porque a fala ela é espontânea. A escrita ela é planejada. Ela requer que se sigam certas regras. Aí fica um pouco mais complicado. Mas artigo de opinião nada mais é do que isso. É um texto onde você vai argumentar para defender seu ponto de vista na tentativa de convencer o leitor da pertinência, perdão, de sua opinião. Só. Independente se sua opinião é contrária ou a favor ao tema proposto, você vai argumentar para defender a sua opinião. Claro, como a ideia é defender a opinião e nessa defesa convencer o leitor do texto, então você vai ter que ter argumentos muito bons para isso. Não é usando qualquer argumento que você vai defender um ponto de vista. Certo? Então, observe. Como é a estrutura básica de um texto dissertativo, argumentativo, que segue o mesmo padrão do artigo de opinião? No artigo de opinião, nós temos o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, é a mesma estrutura do texto dissertativo argumentativo. O artigo de opinião ele segue a mesma estrutura.
Eu até enviei para vocês, lá do meu canal, um vídeo que tem, onde eu explico, onde eu falo sobre 30 dicas ou 30 mandamentos para escrever uma boa redação. Eu espero que vocês que vão fazer a prova do IF já tenham assistido essa aula. Tá lá, eu já postei no grupo, mas aí cabe a cada um de vocês assisti-la ou não. Enfim, o título. Bem, eu aconselho que vocês criem um título. Sempre. A menos que, quando vocês forem fazer determinada prova, a banca examinadora diga que é proibido o título. Se deixar opcional, eu aconselho que você faça. E o título deve ser uma frase não verbal, de preferência, que sintetize tudo o que você falou no seu texto. Em que momento eu devo colocar o título? Eu escrevo o título e começo a escrever? Não. O título é a última coisa. O título é a última coisa que você vai fazer. É a última coisa que você vai fazer. Última. Primeiro você faz a redação, estrutura bem direitinho. Depois você lê, passa tudo a limpo, deixa bem organizadinho. Aí vai pensar numa frase curta, sintetize tudo o que você falou. E sintetize tudo o que você falou no decorrer do seu texto. Então, o título é importante. Por que o título? Porque se você fizer primeiro o título, você vai se prender ao título. Porque a redação, o texto todo, ele tem que ter, nós chamamos de unidade textual. Ou seja, todas as partes do texto, desde o título até a conclusão, tem que estar interligadas, tem que estar relacionadas. Tem que haver coerência e coesão entre essas partes. Então, se você faz um título que não tem nada a ver com a redação que você escreveu, Bom dia, você vai professor. ser penalizado. Desculpa aí pelo atraso. Você vai ser penalizado, tá certo? Então, observe. Primeiro você faz, copia o rascunho, depois passa limpo, aí olha lá, relê com calma e pronto. Essa frase aqui sintetiza todo o meu texto. Então, essa frase aqui vai ser o meu título, tá certo? Não esqueçam isso. Na introdução. A introdução pequena. A introdução tem que ser uma introduçãozinha pequena, de preferência, ali com 6 linhas, no máximo 6 linhas, 7 linhas, estourando. 6 já tá bom, tá certo? 6 linhas já tá bom. E nessa primeira parte, basta você colocar ali a contextualização, contextualizar o assunto, tá certo? Depois, problematizar e lançar ali a sua tese. O que é a sua tese? A tese é a tal da opinião. A tese é o seu ponto de vista. Então, quer dizer que aquilo que eu vou defender já deve estar presente na introdução, já de cara. O leitor do seu texto tem que saber sobre o que você vai falar já na introdução. Ele tem que saber o que você vai defender. Já ali de cara na introdução, isso aí tem que vir. Tá certo? Introdução pronta, você vai desenvolver. Você vai para os parágrafos de desenvolvimento. E aqui, o que, que vem? Os argumentos que você vai usar para desenvolver sua tese, como você vai defender e justificativas.
e vai justificar o porquê ele está usando esses argumentos. Depois disso, você vai para a terceira parte e última, que é o quê? Que é o fechamento, é a conclusão do seu texto. Nesse ponto aqui, você vai fechar o raciocínio argumentativo, e depois você vai fechar o texto, de um modo geral, com uma frase de efeito, que pode ser ali uma citação, pode ser um provérbio popular, né? E, de preferência, sugerir uma solução para o problema. Que problema, professor? Geralmente, os tema desses artigos que se pedem são problemas sociais. Aborto, redução da maioridade penal, legalização da maconha, esse tipo de coisa. Então, você vai discutir isso ao longo do seu texto, argumentar, justificar por que é a favor, por que é contra. De repente, legalização do aborto, você é a favor ou você é contra? Você vai argumentar. Não adianta dizer eu sou a favor. Por quê? Porque sim. Por que você é a favor? Você vai usar argumentos para fundamentar a sua tese. Eu sou a favor por isso, 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 isso e isso. Ah, mas eu sou contra outra pessoa. Tem problema. Por que você é contra? Sou contra por isso, isso, isso. Argumenta. Aí no final, aqui na conclusão, você vai sugerir uma solução para resolver esse problema. Tá certo? Então é tranquilo, você apresenta na introdução. Olha só, simplificando tudo. Na introdução, você apresenta o problema. No desenvolvimento, você discute o problema, argumenta, justificando o seu ponto de vista. Ponto de vista esse que você deixou já claro qual seria lá na introdução, aqui, a bonitinha da tese. E no final, você fecha o raciocínio e sugere uma solução para o problema. Tá certo? Observe. O que eu falei da estrutura? Na introdução, 6 linhas. O desenvolvimento, aqui, ó, separados, tá certo? Um parágrafo aqui e aqui outro parágrafo. Argumentos e justificativas, parágrafos diferentes. Quantas linhas? Você pode fazer 9 linhas aqui e 9 linhas aqui. E na conclusão, o que é que eu faço? Quantas linhas eu faço? 6. A conclusão ela deve ser mais ou menos do mesmo tamanho da introdução. Então, pegando como exemplo um texto com 30 linhas, você faz 6 da introdução, 9 de cada um dos parágrafos do desenvolvimento, tá certo? Desenvolvimento com 2 parágrafos, e fecha com mais 6 linhas a conclusão. Professor, é obrigatório seguir esse padrão de linha 6, 6? Bem, não é obrigatório. Você tem 30 linhas para fazer um texto. Então, fica organizadinho dessa forma. Os 2 parágrafos aqui tem que ter igualmente 9 linhas? Não. Esse pode ter 10 e o outro 8. Não tem problema. O que não pode é, por exemplo, você tem 18 linhas para o desenvolvimento. Aí você faz 13 num parágrafo e 5 no outro. Imagine esteticamente a feiura que isso fica. Então, quanto mais organizadinho ali, bonitinho. E não se iludam, viu? A estrutura conta e muito. Você pode ser penalizado, assim como pode ser beneficiado se seguir a estrutura correta do texto do artigo de opinião. Essa é a estrutura. Introdução, 6 linhas, 2 parágrafos do desenvolvimento, tá certo? Um você argumenta, e outro você justifica. Ou você pode fazer 2 parágrafos só argumentando, só que defende um argumento em um parágrafo, no outro defende outro argumento. Tá certo?
e depois você fecha o raciocínio ali e acabou o texto. Vejam a aula sobre 30 mandamentos para uma boa redação. Eu já postei no grupo há algum tempo aí. Se não, está no meu canal. Se vocês não encontrarem no grupo, está lá no meu canal. Então, observe. Como é que eu vou construir a minha argumentação? Tudo isso que eu vou falar aqui é para você construir o seu desenvolvimento. Isso aqui, tudo que eu vou falar é para você colocar, claro que não tudo, você vai escolher, né, como vai fazer. Isso aqui diz respeito a os argumentos que você vai utilizar no desenvolvimento do seu texto. Onde você usa argumentos? No desenvolvimento. Nem em lugar mais. A argumentação, ela é construída no desenvolvimento, no corpo do texto. Então, que argumentos eu posso utilizar? Eu posso utilizar argumento de autoridade. O autor, ele é levado a aceitar a validade da tese defendida pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Ou seja, você pode fundamentar a sua tese, né, citando alguém, algum escritor, algum palestrante, algum médico, a depender do tema, que é autoridade naquele assunto que você está discutindo. Você conhece uma frase dele, você cita. Citação, lembrando, tem dois tipos: citação direta e citação indireta. A citação direta é aquela que você transcreve para o texto tudo, literalmente tudo o que o autor citado falou ou escreveu, do jeito que ele falou ou escreveu. Não muda nada. Esse tipo de citação leva aspas e você coloca embaixo, entre parênteses, o nome do autor. Se lembrar, se for de um livro e tal, a página e o ano de publicação, show de bola. Se não lembrar, pelo menos o nome do autor. Essa é a citação direta. Existe ainda a citação indireta, que é aquela que você faz uma paráfrase do que o autor disse. Você usa a ideia do autor, só que você usa as suas próprias palavras. Então, isso chama de paráfrase. Nesse caso, não precisa usar aspas e chamada de citação indireta. Mas o nome do autor tem que aparecer, certo? Esse é um argumento de autoridade, quando você cita alguém importante naquela área. Existe ainda o argumento por evidência. O leitor, ele é persuadido a admitir que a tese defendida é válida por intermédio de evidências, ou seja, coisas que foram comprovadas. Você pode citar aí pesquisas, dados de pesquisas científicas, tá certo? Você pode fazer também, usar outra estratégia, usar o argumento por analogia, ou seja, por comparação, né? Geralmente, quando você quer defender um ponto de vista, você usa uma comparação, né? Faz uma analogia, né? Analisando o que você discute naquele momento, comparando a dados apresentados, por exemplo, em pesquisas, vistas em jornais, ou o que aconteceu em outro país, algum fato. Você vai comparar os fatos, tá certo? Isso também é válido, é importante. Professor, eu vou usar todos esses? Não, você vai escolher o que achar mais interessante para você, ou o que você tiver mais confortável para discorrer sobre. Esses são os tipos de argumentos. E nós temos ainda mais 3 tipos de argumentos. Argumentos por exemplificação, ou seja, tentar convencer mostrando exemplos, né? Tal. Por exemplo, aí você traz os exemplos. Você vai fundamentar a sua tese, trazendo exemplos. Outra forma de você argumentar é o famoso argumento de princípio. Que esse é uma crença baseada numa constatação, seja uma lógica científica,
seja ética, seja estética, isso aceita como verdade, claro. E um dos mais utilizados é o argumento de causa e consequência, onde você apresenta as causas e as consequências a respeito daquilo que está discutindo, do problema que está sendo discutido. A legalização da maconha, por exemplo. Quais seriam as causas e quais seriam os efeitos? Ou pode ser o contrário. Você pode iniciar com o efeito, que é a causa, que é a consequência, e depois trazer a causa. Tá certo? Enfim, traz as causas e traz a consequência. Ou traz a consequência e as causas. A ordem pouco importa. Olha só, a elaboração do texto argumentativo, a ordem dos elementos altera o produto, porém não elimina a argumentação, apenas produz efeitos diferentes sobre o leitor. Nem sempre os componentes de um argumento aparecem escritos com todas as letras. Podem estar subentendidos. É interessante o articulista omitir determinados componentes, sugerir recente de sua própria experiência, mas cuidado ao fazê-lo para não suprimir uma informação relevante. Gente, articulista. O que é articulista? O articulista é o cara que escreve o artigo de opinião. Recebe esse nome, articulista. É a pessoa que escreve o artigo de opinião. Olha só, as estratégias que você pode utilizar para construir o seu texto de forma que ele tenha credibilidade. Conhecimentos de que área? De literatura, de história, de medicina, de tecnologia, geografia, filosofia, psicologia, jornalismo, política, sociologia. Você pode acrescentar ao seu texto conhecimento de todas essas áreas aí. Todas essas áreas. Claro que não vai caber todas. Quando eu digo assim, acrescentar de todas, não quer dizer que você vai colocar todas. Quer dizer que todas essas áreas podem ser utilizadas. Você pode escolher algumas aí, as quais você tiver mais facilidade, e acrescentar no seu texto. O conhecimento dessas áreas são válidos. Articulações de conceitos. Você vai apresentar conceitos de áreas diferentes. Traz uma referência ali da literatura, traz uma referência ali da psicologia, traz a referência da política. Claro, tudo isso se o seu texto, se aquilo couber no seu texto, se aquilo for coerente no seu texto. Não adianta você trazer informações ou fatos históricos e tentar encaixar no texto se o texto não pede aquilo. Vai ficar incoerente e você vai ser penalizado. Certo? Técnicas argumentativas. Você pode utilizar do silogismo, você pode utilizar citações, você pode utilizar oposições, você pode utilizar refutação de ponto de vista, você pode utilizar uma série de técnicas argumentativas. Você pode, inclusive, trazer na sua tese um ponto de vista e depois contra-argumentar. Ou então você traz o ponto de vista e sua tese é uma contra-argumentação daquele ponto que você trouxe inicialmente. Tudo isso é válido, tá certo? Olha só, depois disso, de vermos a estrutura do texto, como é que se faz, eu trouxe aqui um modelo pronto de um artigo de opinião. Olha só quem escreveu esse texto. Foi o Renato Roseno. Quem é esse cara? Ele é advogado, coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e da Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, o cara que entende do assunto. Ele vai falar sobre a redução da maioridade penal. E ele se posiciona contra.
o texto, o título, já deixa isso bem claro. Olha só. A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou no sistema de aplicação das leis. É necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Observe só, ele contextualiza a brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo, ele está contextualizando o tema. Tá certo? Depois ele traz aqui, ó, a problematização. A violência seria resultado das penas que temos ou do sistema de aplicação das leis? O que é a problematização? É uma pergunta. Você problematiza. Tá certo? Uma questão polêmica ele traz aí. Isso é introdução. Não mais do que isso. É necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Essa última parte aqui é a tese dele. Ele defende que é necessário pensar nos porquês da violência. Então, essa é a tese que ele vai defender ao longo do texto. Aí vamos para o desenvolvimento. De qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais violência. Aqui traz um argumento de princípio. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Aqui ele traz uma argumentação por causa e consequência. Por isso, temos de fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Argumento de princípio. Em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema prisional. Argumento por comparação. Em nenhum lugar do mundo, está comparando. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Argumento por causa, consequência. Além disso, nosso sistema prisional penal, como está, não melhora as pessoas. Ao contrário, aumenta a sua violência. Mais um argumento aqui. O Brasil tem 500 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada. Para uma população que supera 171 milhões de pessoas. Isso aí, esse texto, ele foi produzido há muito tempo. O Brasil passa hoje de 207 milhões. Tá certo? Então, esses dados estão desatualizados quanto ao número de habitantes. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la. Sou contra a redução da maioridade penal, porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. Sou contra porque sei que se há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes, está na correta aplicação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Agora, não podemos esperar que adolescentes sejam culpados ou capturados pelo crime para então querer fazer mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir a maioridade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, que não respeita a dor das vítimas e não reflete o tema seriamente. Argumento de princípio. Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatistas.
Precisamos de inteligência, estamos na conclusão. Orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa, se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. Essa é a frase de efeito que ele usa para finalizar. E aqui em cima, precisamos de inteligência e tal, tal. É a solução possível. Observe que ele sugere uma solução e termina com a frase de efeito. Certo? Aula vista hoje, aula revisada hoje. Convém dizer isso.